Oi, gente, estamos aqui em mais o Cultura Psi, um projeto que propõe um diálogo entre cultura e psicologia. Para quem está aqui assistindo hoje, eu quero convidar vocês a darem também uma olhada nas edições anteriores do Cultura Psi. Nós já tivemos muita gente boa aqui, profissionais, pesquisadores, com trabalhos muito interessantes. Eu também quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal do YouTube para acompanharem as próximas edições desse projeto, que já dura 1 ano e meio e que faz muito sentido para mim como profissional e tem me dado muita alegria a oportunidade de me conectar com pessoas queridas, pessoas que eu acompanho o trabalho, que eu admiro, e eu estou aqui com uma dessas pessoas que eu admiro muito o trabalho, e muito obrigada, Aline, por ter aceito o convite. E para quem está assistindo, já também fica o convite para acompanhar o trabalho da Aline na página dela do Instagram, que é Uma Psi Feminista. A Aline é psicóloga pela UFBA, é mestre em psicologia, com formação em análise do comportamento pelo FPR, e é doutoranda em psicologia clínica pela USP, é promotora legal popular pelas PLPs de Curitiba, membro fundadora do coletivo Marias e Amélias de Mulheres e Analistas do Comportamento e do CIO Mulheres na CBS Brasil. Além disso tudo, a Aline é terapeuta comportamental em consultório particular. Eu estou realmente muito feliz, Aline, em ter você aqui no Cultura Psi, e também porque eu acho que os estudos da cultura, eles dialogam muito com os estudos feministas, sabe? Porque na nossa cultura, nós temos estruturas, né, muito influenciadas por essa disparidade de poder estrutural entre homens e mulheres. Então, eu acho que nós vamos ter muito que conversar aqui. E eu queria, inicialmente, Aline, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu li sua dissertação de mestrado, eu acho muito interessante, tanto no quesito método, quanto nas conclusões. Então, estou animada para saber o que você já vai trazer para a gente. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu fico muito feliz, assim, muito honrada de saber que eu estou aí nesse grupo de pessoas que você convidou para o Cultura Psi. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, você mencionou aí um pouquinho de como é a minha formação, né? Eu fui da UFBA para a UFR, agora estou aqui na USP, minha formação acadêmica fez essa trajetória, e a minha formação aconteceu mais ou menos assim, o caminho que me fez chegar até aqui. Quando eu terminei a graduação, eu fui trabalhar um tempinho, eu já tinha muita vontade de fazer mestrado, de me voltar mais para a academia, mas quando eu fui, ali no final da graduação, quando eu fui trabalhar em hospital, trabalhei com psicologia da saúde, que é uma coisa que me interessa bastante também, uma área que me interessa bastante desde lá, e nesse espaço de tempo entre terminar, né, a graduação e trabalhar e começar o mestrado, passou-se um tempo no qual foi meio que um momento na cultura, eu acho, principalmente aqui no Brasil, em que se falava bastante sobre feminismo, é, principalmente em redes sociais, né? Tinha bastante aquela questão de discussão do feminismo ali, tendo uma grande onda ali na internet. E eu fui meio que atingida por essa onda aí também. Eu comecei a ter contato com essa discussão pela internet, principalmente. Embora eu tivesse contato até com coletivos feministas durante a minha graduação e tal, a parte que eu acho que me pegou de verdade foi nesse momento aí. E aí eu comecei a me interessar por teoria feminista, comecei a me interessar por estudar mais, entender mais, principalmente porque eu via muita conexão com as coisas que a análise do comportamento falava, né, sobre o comportamento. Já me considerava analista do comportamento naquela época, mas feminista veio depois. Assim. E aí veio a chance de fazer o mestrado, fui fazer mestrado na UFR com o professor Alexandre Dietrich, e o Alexandre, ele pesquisa principalmente na área conceitual e análise do comportamento, então a minha ideia desde o início era pesquisar sobre teoria feminista e relacionar com a análise do comportamento. Eu cheguei na minha pesquisa, que era uma apreciação do termo empoderamento feminino, como ele é utilizado pelas feministas, pelas mulheres feministas, e eu fiz uma revisão disso na literatura, né, uma revisão de como que esse termo é utilizado, do que ele costuma significar, e fiz uma uma analista do comportamento a respeito disso. Então, isso já se conectando com como eu me entendia feminista, né, se conectando com o que era importante para mim em termos
da minha formação e da política para mim, né? E aí, terminando o mestrado, eu fui fazer uma residência, que era uma residência que eu trabalhei bastante com psicologia perinatal, obstétrica, então, novamente, fui trabalhando com mulheres, fui buscar por causa disso. Acabei não terminando essa residência, mas depois fui para a clínica. E indo trabalhar em clínica, para mim, foi natural também fazer o caminho de trabalhar focando em mulheres, focando em questões feministas. Já era uma coisa que me interessava, já era uma coisa que fazia sentido para mim, e fez sentido para mim buscar isso na clínica também. E aí, buscando isso, eu fui entrar em contato com o que existia sobre isso na psicologia, né? Trabalhar em clínica sendo feminista, trabalhar de uma perspectiva feminista na clínica. Foi aí que eu me encontrei com a discussão sobre terapia feminista, e aí eu me interessei por pesquisar ela também mais a fundo, e agora no doutorado é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando entender aí as relações entre a terapia feminista e a psicoterapia analítica funcional, a FAP, que é a abordagem com quem eu trabalho, e essa abordagem com que eu trabalho já tem algumas coisas publicadas a respeito dessa conexão, que é uma conexão que aparentemente é bem próxima. Então, eu estou tentando explorar um pouco mais ela no doutorado. E aí, onde eu estou? Aline, você mencionou aí a terapia feminista e a FAP. Explica Uhum. para a gente um pouquinho o que é cada uma delas. Tá. A terapia feminista é um nome para um conjunto muito mais relacionado a valores que orientam o trabalho em clínica, o trabalho em terapia, psicoterapia, do que uma abordagem, necessariamente. Ela não dá para a gente colocar ela ao lado, por exemplo, de abordagens do tipo psicanálise, análise do comportamento, terapia humanista, como, né, um corpo de princípios teóricos, mas ela tem mais a ver com a gente observar como valores feministas podem influenciar o trabalho em terapia e devem influenciar o trabalho em terapia, né? A terapia feminista, esse nome, né, ele vem meio que atrelado principalmente ao trabalho de terapeutas mulheres nos Estados Unidos, ali nos anos 60, 70, né, em que tinha bastante efervescência cultural mesmo ali do feminismo nesses anos, né, tinha bastante influência disso também na vida pessoal, digamos assim. Com os coletivos feministas, né, tendo ali um grande momento ali, começou a surgir os grupos que, traduzindo, viram uma coisa meio grupos de tomada de consciência. Eles eram um pouco o que a gente faz no Brasil sob o nome de roda de conversa, assim, né? E esses grupos, geralmente, eles eram promovidos por coletivos feministas, e a ideia era discutir temáticas que eram temáticas que tinham a ver com a vida, né, das pessoas, vida cotidiana, de um ponto de vista feminista. Então, um dia era para o pessoal pesquisar não, desculpa, conversar sobre maternidade, conversar sobre carreira, conversar sobre trabalho, conversar sobre relações afetivas, né, amorosas. Então, a ideia era ter um espaço para que mulheres pudessem falar sobre isso, né, em grupo. E aí, muitas mulheres começaram a relatar para as organizadoras, começou a haver um relato de que aqueles grupos tinham uma espécie de potencial terapêutico, de as mulheres sentirem que aquilo ali ajudava elas a perspectiva, né, de não estar sozinhas em certos problemas, de entender aquilo de uma maneira um pouco mais ampla, de não se sentir, né, sou eu que sofro com isso, sou eu que tenho uma questão com isso, né, e mulheres que participavam desses grupos muitas vezes eram também psicólogas, mulheres que eram estudantes de psicologia ou formadas em psicologia também estavam lá, né. E aí, nisso, começou a se interessar por esse potencial supostamente terapêutico, né, analisar isso de uma maneira um pouco mais próxima, isso aliado também aos estudos feministas dentro da academia, de maneira geral, que já estavam acontecendo, mesmo em contextos não necessariamente sobre terapia, né, sobre revisão mesmo das teorias sobre psicologia, né, de como que a gente entende as teorias da psicologia, de como que elas têm também um viés, e tem vieses a respeito de quem que é o ser humano, o homem e tudo mais, isso se aliando ali, virou um conjunto, digamos, de princípios que se aplicam, né, a gente olhar a clínica de um ponto de vista feminista. É bem amplo, é bem horizontal, justamente por não ser uma teoria fechadinha lá de, a gente faz terapia feminista assim, né? Mas geralmente tem duas coisas que se destacam sempre quando a gente vê discussão sobre terapia feminista. Uma é levar em conta questões sociais e políticas dentro da terapia, como parte do que tem a ver com o sofrimento que aquela pessoa traz, como parte do que tem a ver com como a terapia acontece, como parte, inclusive, de como a gente é afetado pelo cliente, né? A gente, enquanto terapeutas, é afetado pelo cliente de uma certa maneira, tendo relação com esses fatores sociais e políticos. Então, a ideia é tentar sempre não perder isso de vista
não psicologizar demais ou individualizar demais questões que às vezes são sociais, né? E levar isso em conta quando a gente está ali olhando, né, para as questões de um caso, para as questões que surgem dentro da clínica. E um outro ponto que geralmente surge muitas vezes é olhar para a relação terapêutica mesmo, como parte do que é importante a gente pensar e observar quando a gente está em terapia com alguém, né? E, por isso se volta bastante a gente olhar para nós, psicólogos ali, afetando ali a vida daquele cliente. Então, quais são os nossos valores sociais, políticos, como que a gente entende certas questões, que background cultural a gente tem também, né, de onde que a gente veio, o nosso lugar de fala, né, para usar um termo que é um termo comum também aí hoje em dia, de onde que a gente vai olhar para essas questões. Não na análise de comportamento, nós, né? A gente não tem uma operacionalização ainda. Agora está começando a se olhar. Não ouvi falar de que tem pessoas estudando sobre. Uhum. Tal. Mas, assim, né, é um termo que, hoje em dia, se a gente fala, não parece mais tão interno só ao feminismo. Sim. A maioria das pessoas já ouviu falar. Mas, assim, a gente observar mesmo a figura do terapeuta, a pessoa do terapeuta também sendo afetada por essas questões e como que isso impacta ali na relação que você estabelece com o cliente, né? Então, a terapia feminista vai olhar para isso, muito porque muitas vezes também a gente vai ver essas questões de uma maneira que nos afeta diretamente, e porque se nos afetar tem a ver com como que vai acontecer ali a terapia, né? E eu, sendo uma mulher branca, por exemplo, vou ter uma certa dinâmica atendendo uma outra mulher branca e outra com uma mulher negra. Eu, sendo uma mulher heterossexual, vou atender e ver as questões sobre heterossexualidade e sexualidade de um jeito diferente de uma mulher lésbica. E por aí vai, né? E como que isso vai afetar mesmo a gente olhando para essas questões todas em clínica, vai ser uma coisa que é importante a gente ir se perguntando e observando de uma maneira sistemática, sendo terapeuta feminista. E aí nisso vem a conexão que é muito próxima aí com a psicoterapia analítica funcional, a FAP, que eu mencionei antes, né? A FAP é uma abordagem da análise do comportamento para a clínica, é uma abordagem que o principal diferencial dela tem a ver com esse observar a relação terapêutica como parte importante do processo que a gente precisa olhar e como sendo, inclusive, um instrumento de intervenção, um instrumento de mudança. Então, a partir da relação terapêutica, o que a gente observa na relação terapêutica tem a ver com as questões, os problemas, os sofrimentos que a cliente vai trazer também para a gente de fora, digamos assim. Então, para isso, também a gente vai ter que olhar bastante para a pessoa do terapeuta, como é que ele é afetado pelas questões que são trazidas, como é que ele é afetado pelo comportamento do cliente, o que isso significa, inclusive, na dinâmica mesmo em terapia. E aí, por isso, a conexão é bem próxima entre as duas, né? Já que uma traz uma ênfase nisso, né? A terapia feminista traz uma ênfase nisso. As primeiras coisas que eu encontrei até hoje sobre terapia feminista e abordagens que têm a ver com análise do comportamento foram relacionando com a FAP, justamente porque a FAP já faz essa aproximação, né, diretamente como parte importante ali do que é feito na terapia. Aline, você falou uma palavra que eu acho emblemática, assim, de como trazer essas questões teóricas para a prática, que é a palavra sistemática, né? Como é que a gente vai sistematizar isso dentro da nossa prática? E aí eu queria te perguntar, será que nós já temos as ferramentas para sistematicamente incluirmos essas questões que você está trazendo dentro da prática ali do dia a dia da pessoa que está trabalhando você trabalha na clínica, eu também, né? Então, na clínica, mas em diversas áreas. Será que dentro da análise do comportamento e das terapias contextuais nós já temos essas ferramentas? Então, essa pergunta eu acho que é uma pergunta interessante porque é sempre a pergunta que me faz pensar nisso, é a pergunta que me faz também pensar nisso, inclusive na minha pesquisa, né, de como que a gente avalia essas duas coisas e como que isso acontece de fato na prática. E eu acho que, assim, sim, a gente tem ferramentas, porém também não, e me parece que isso vem, inclusive, de um outro problema, que é um outro problema que eu queria apontar, assim. Em relação às ferramentas, como eu falei, né, a terapia feminista ela não é um conjunto organizado de formas de intervenção, né? E aí, por isso, se considera que terapeutas de várias abordagens teóricas diferentes podem, né, aplicar princípios feministas às ferramentas que elas já utilizam. Então, por exemplo, eu posso ver, deixa eu pensar aqui, eu queria pensar num exemplo de outras abordagens que não a minha, mas aí é o momento que a gente corre o risco de falar bobagem, né? Talvez seja melhor não fazer isso.
Mas, assim, né, dá para você fazer isso de várias maneiras, existem várias discussões a respeito disso na literatura, a gente vê, né, aproximação entre a psicanálise e a terapia feminista, discussões, inclusive críticas, a respeito de como que se entende a sexualidade na psicanálise, como que a gente pode aplicar isso de maneira que seja alinhada com o ponto de vista feminista, etc. e tal. Como tem, inclusive, problemas na própria origem, né, das terapias psicanalíticas, o conceito de histeria, de como que se entende, né, a determinação biológica, cultural, do que é ser mulher na sociedade, como que isso virou um problema, enfim. Mas essas ferramentas, supostamente, elas não são específicas. Porém, puxando para a análise do comportamento, que afinal é a minha abordagem, assim, eu sinto que a gente tem uma questão com as ferramentas que tem mais a ver com como que a gente endereça mesmo questões sociais, questões políticas, dentro da terapia de maneira geral. Não precisa nem necessariamente olhar só para o feminismo. Em geral, a gente trabalha bastante com perspectivas muito mais individualizadoras. Por mais que a gente olhe para o terceiro nível de seleção e considere esse terceiro nível como sendo uma coisa importante na determinação do comportamento, quando a gente vai usar as ferramentas mais comuns, em geral, a gente vai usar coisas que se aproximam muito mais do comportamento individual apenas, né? Terceiro nível E de aí, seleção, nível cultural, só para... Ah, assim, tá. e assim, né? Então a gente vai fazer análise funcional, vai olhar para as consequências imediatas do comportamento, né? Assim, eu considero que a gente até tem, sim, ferramentas que são utilizadas, que a gente não fica só nesse âmbito, né? A gente vai ter muitas delas, inclusive, que estão sendo discutidas do ponto de vista feminista, aí tem saído bastante coisa que eu acho bem interessante, né? A gente tem a aproximação com metacontingências, com as teorias de molduras relacionais, deixa eu pensar, já vi análises não lineares também, né? Tem um artigo que eu gosto bastante, que eu acho que é um bom exemplo disso, que é um artigo sobre uma análise do fenômeno da violência doméstica, que é um artigo do Bernard Goering e da Marcela Ortolan, e eles fazem uma análise não linear ali do fenômeno, né? E aí, assim, as ferramentas eu acredito que a gente tem, embora a gente talvez não tenha aplicado ainda de maneira mais sistemática, de maneira que a gente possa entender melhor esses impactos, ou de como que isso funcionaria na prática clínica, e o que eu acho que acaba afastando a gente um pouco disso, né, de utilizar, de tentar utilizar, justamente porque parece que não encaixa bonitinho, direitinho à primeira vista. Mas aí eu acho que isso decorre de um segundo problema, que é o seguinte, quando a gente está falando de terapia feminista, a gente está falando de uma questão social e política, né, de um compromisso político de análise do comportamento. Quando eu entendo o feminismo, eu entendo ele como uma teoria política, visto que é a gente olhar para uma questão de uma relação, né, da sociedade com minorias, no caso especificamente com a minoria de gênero, né, e fazer algo para mitigar esse problema. Isso é um compromisso político, isso é você reconhecer que existe um problema de desigualdade, né, entre os gêneros. É um compromisso político, isso é descrito, né, muito fora da análise do comportamento. A gente tem muita descrição disso em várias áreas, a gente tem um monte de estudos em várias áreas, e aí tem o problema de que a análise do comportamento em geral tem uma relação tensa com várias outras áreas, né, a gente tem uma relação difícil com muitas outras áreas, incluindo o feminismo, e também a gente ainda parte muito de um princípio muito de ciência moderna, muitas vezes, né, de que a gente analisa os fatos como eles são, então a gente não pode ter juízos de valores, juízos políticos a respeito desses fatos, como se esses fatos eles fossem parte de um estado natural, né, a gente vai lá, observa, analisa e traz, não pode ter nenhum compromisso político, porque isso é enviesar de alguma forma a pesquisa. Sendo que, para mim, isso é um problema porque isso assume de que isso é possível de ser feito, essa neutralidade é possível de ser feita e que a gente, quando não está fazendo isso, a gente está sendo neutro. Quando, na verdade, eu acho que essa neutralidade não existe. Tem toda uma discussão também, né, sobre como que isso, a gente pode olhar para isso do ponto de vista filosófico, dentro da análise do comportamento. Tem o trabalho do Carlos Eduardo Lopes e da Carolina Laurenti, que falam bastante sobre isso, né, de como a gente não resolveu muito bem ainda essa questão, sendo que, inclusive, existem momentos, né, da própria análise do comportamento, da história da análise do comportamento com isso, momentos nos quais a gente ficou mais aí sob essa égide da ciência moderna, em momentos nos quais o Skinner, inclusive, né, fez ali um movimento muito mais político, pensando ali no para além da liberdade e da dignidade, do Walden Chu, ele faz ali, né, um aceno muito mais direto a que sociedades a gente está olhando como ideais, que sociedades que a gente gostaria de ter, e isso é uma escolha política, né? Porém, contudo, entretanto, eu acho que isso ainda é tenso para a maioria das pessoas, porque a gente ainda está muito ligado a um ideal de ciência neutra, né? De que a gente tem como fazer isso de uma maneira que a gente higienize as variáveis e não seja afetado por concepções políticas. Eu considero que isso é impossível de ser feito, e eu considero que quando a gente faz isso
de um ponto de vista feminista, a gente está só assumindo qual que é a nossa posição, não tendo uma posição que a gente está encaixando em algo que não existe, né? A gente está assumindo que posição é essa, inclusive abrindo ela a críticas, porque se você não assume qual que é a sua, fica mais difícil alguém olhar para essa posição e falar, ok, a gente tem esse problema. Aí eu sinto que é isso que às vezes deixa a gente mais refratária a utilizar ferramentas de outras áreas, né? Então, olhar para outras formas de a gente olhar para isso. Existem algumas propostas também, né? Tem uma que é bem famosa, que é o tal do modelo addressing, né? Que é um acróstico que é utilizado por terapeutas da FAP. Tem uma apresentação disso lá no livro de FAP, que está sendo estudado, inclusive, mais recentemente eu vi que está sendo bastante estudado como que a gente pode utilizar isso. É uma ferramenta de outra área, né? Uma ferramenta de um profissional não análise do comportamento. Então, tem uma resistência a isso, que eu acho que tem a ver com como que a analista do comportamento, né, vai ver essas questões. E eu acho que como a análise do comportamento no Brasil também funciona, e a psicologia no Brasil também funciona, porque, em geral, a gente fica um pouco com medo de fazer esse passo mais político, assim, né, de assumir esse tipo de posição como se isso fosse sobre vieses, né? E sim, a gente tem alguns vieses, só que o problema é que a gente sempre tem alguns vieses. A questão são quais esses vieses. A terapia feminista fala, inclusive, da importância da gente ser claro em relação a esses vieses até para o próprio cliente. Encoraja que a gente declare esses valores ali para o cliente, né? Que a gente fale sobre isso no começo da terapia, que a gente encoraje o cliente também a deixar claro quais são os seus próprios valores para que ele possa agir de acordo com eles, né? Então, tudo isso vai ser importante para a gente de maneira explícita. E eu sinto que quando a gente explicita isso e aí olha para essas ferramentas, parece que essas ferramentas são contaminadas, né? Só que eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é por isso que a gente acaba dando passos atrás em pesquisar mais, em entender mais como essas ferramentas são utilizadas e podem ser utilizadas, porque a gente fica com medo de assumir esse compromisso político. Mas eu acho que a ferramenta até tem, mas para estudar mais, a gente precisa, né, assumir esses compromissos e também, né, até olhar para as próprias ferramentas que a gente já tem de uma maneira crítica, né? Se elas realmente estão sendo suficientes, se elas não estão sendo suficientes, também envolve a gente olhar para de onde que a gente partiu, de que posição que a gente está partindo. Eu achei sua fala muito interessante, eu concordo. Nós vamos muito para a história de vida das pessoas. Às vezes a história de vida ali da família, mas a história de vida, ou a história da cultura dessas pessoas, que também constitui a subjetividade dela, a gente fala muito pouco. E nós realmente temos já as ferramentas para falar sobre essa história, para ver de maneira mais sistemática essa relação junto com clientes, mas não fazemos isso, pelo menos ainda, né? E aí, Aline, você acha que isso tem a ver com a forma que estamos conduzindo a nossa formação? Aí a gente tem aquele tripé, né? Pesquisa, ensino e extensão dentro da graduação e também na pós-graduação. Será que nós estamos incluindo essa possibilidade de pensar tanto os aspectos culturais quanto os aspectos da psicologia feminista dentro da formação em psicologia e da formação em análise do comportamento? Se a gente pode utilizar isso, se a gente tem já as ferramentas para utilizar, será que a gente está ensinando isso para os estudantes? E aí eu acho que tem uma questão que pode estar contribuindo para isso, que é, muitas vezes as pessoas que têm formação em clínica não têm um conhecimento mais profundo sobre os conceitos do terceiro nível de seleção. E vice-versa, né? As pessoas que têm uma formação nesse terceiro nível não têm um conhecimento mais profundo nos conceitos da clínica. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse aspecto da formação do profissional. A questão da formação, para mim, assim, eu consigo pensar na minha formação, né, e fico pensando em como que a formação existe hoje, assim, né, pensando nas duas pontas, assim. Já fui professora universitária, né, já tive um pouco de contato com essa questão de como formar, mas também olhando para a minha formação, eu tenho a sensação que a gente já avançou em algumas coisas, sim, e eu acho que não necessariamente pela estrutura dos próprios cursos, mas de baixo para cima, assim, sabe? Eu me lembro muito de uma vez que eu estava dando uma primeira aula, aquela coisa toda daquela dinâmica de apresentação de alunos. Ah, fala seu nome, por que você veio estudar psicologia?
Eu não esqueço de um dia que eu fui fazer uma aula dessas com uma turma de calouros enorme, assim, uma turma de uns 80 alunos, e uma das minhas alunas, ela levantou e falou, olha, eu estou fazendo psicologia, meu nome é fulana, e eu estou aqui porque eu moro na periferia e eu não conheço nenhum psicólogo que se parece comigo, e muito menos pessoas que atendam lá onde eu trabalho. Então, eu estou aqui porque eu quero ocupar esse espaço, assim. Não foi exatamente isso que ela queria dizer. Ela não usou Uhum. exatamente a aspa, mas assim, foi bem contundente nesse sentido, né? De, olha, eu me vejo aqui nesse espaço e agora eu estou aqui preocupado, né? E assim, de uma consciência muito clara que eu sinto que no meu tempo, né, parece que não existia dessa maneira. Eu sinto que parte um pouco daí, sabe? Dessa exigência que vem de baixo para cima da gente se atualizar em relação a essas questões, que, de novo, tem a ver com a gente quebrar certos ideais de neutralidade, assim, né? De como que funciona a psicologia e como ela deve funcionar. Eu acho que, inclusive, isso tem a ver com como que a gente construiu a psicologia no país a partir de um perfil que é um perfil muito mais homogêneo de pessoas. E aí, com as mudanças que a gente tem tido do ponto de vista social e cultural, esse perfil deixou de ser tão homogêneo e essa exigência passou a existir de uma maneira muito mais clara, né? No meu tempo, eu acho que isso era muito diferente. Eu lembro que eu sou da segunda turma da UFBA que teve cotas raciais, por exemplo, né? Eu não lembro agora se é a primeira ou a segunda, mas eu acho que foi a segunda. Dá para ver no perfil dos alunos, dos interesses que apareceram de pesquisa, a diferença de lá para cá, assim. E eu sinto que essa diferença pode vir muito mais daí até do que da gente pensar especificamente em componentes curriculares, embora eu acho que isso acabe sendo importante até para a gente olhar para isso de maneira mais sistemática, né? Mas eu sinto que vem de muito antes, né? Da gente não considerar esses aspectos como importantes, então eles não estarem presentes na graduação, na pós-graduação, né? Ou quando a gente considera importante, é como se fosse um penduricalhinho, né? Uma coisa que, tipo, ah, não, a gente primeiro olha para a técnica, tá tudo bonitinho, aí a gente tem uma aula sobre esse assunto aqui, né? Como se não E aí, precisasse mudar a técnica, né? é, como se, né, fosse só, ah, vamos pegar tudo isso agora, e aí a gente pega e olha com isso aqui, ó, esse conteúdo aqui dessa aulinha, né? Que, assim, eu sinto que é limitado, né? E que eu acho que precisa ser revisto, eu acho que é importante que a gente reveja. Sinceramente, não sei exatamente o como isso seria, eu precisaria estar mais envolvido na formação para isso acontecer, né? Para eu ter clareza sobre isso, já pensei bastante sobre isso, já pensei de orientar minha pesquisa para esse lado, mas não consegui chegar em muitos lugares. Acho que falta para mim mesmo background de como pensar isso, né? Mas eu acho que é importante e que a gente ainda não está fazendo de maneira muito consistente, embora eu acho que venha mudando, sim. Assim, acho que já é muito diferente do que foi quando eu me formei, por exemplo. E eu espero que continue mudando. Eu acho que isso começou a ser uma exigência, né, da gente olhar para isso dessa maneira, da gente fazer isso dessa maneira, que não é mais suficiente a gente olhar para esse ideal de, não, a psicologia é assim e pronto, está acabadinha, está fechadinha. Né? A gente só precisa fazer assim, né? Não precisa só olhar para como a gente aplica a técnica assim, assado com aquela pessoa, sem a gente ter esse olhar um pouco mais amplo. Então, eu acho que é possível de fazer. Esse como é algo que a gente precisa testar um pouco, né? Mas acho que melhorou, embora ainda não esteja, talvez, 100% bom. Talvez precise de mais. Bom, Aline, muito, muito grata. Quero te agradecer mesmo, dizer que espero que nós tenhamos outras conversas sobre isso, para que a gente vá fortalecendo essa possibilidade de fazermos uma clínica diferente, de fazermos uma análise do comportamento diferente. Uhum. Tá bom? Tá bom. Grata. Eu te agradeço. Bem legal.